Vamos fixar o tema. Muito boa noite. Por favor, quem está ainda não sobre som, sobre imagem, conexão, tá bem. Nas semanas eu não consegui fazer live no grupo. Olha isso. Eu vou começar. Eu não sei o que está no meu Instagram. Todas as vezes que eu começo uma live pelo meu, tá dando ruim. Acho que é boicote. Tá vendo? Eu vou deixar isso aqui quando você tentar um continua ruim. E aí. O meu fica bem ruim. Só um momento. Vamos ver se melhora com. Salve, Silas, irmão. você me escuta? Eu te escuto bem, tava te escutando pior antes de entrar aqui. Vamos ver se agora o pessoal fala assim, se melhora. Não é É, o microfone, porque quando eu entro como convidado, o microfone funciona bem. agora eu tô te ouvindo É, perfeitamente bem, mas estava todo travado antes de eu ser aceito aqui. olha aí, querido Bravo. Gente, e agora o som melhorou? Por favor, sinalizem. Aí, é isso. Eu não sei por que quando eu tô sozinho, o Instagram não quer que eu faça live sozinho. Eu Deixa eu acho ver que é como é que fica isso. melhor aqui. Não, né? Essa, Melhor assim, né? Ah, sei beleza. lá. O outro já chegou oprimido, falando flusão. Não dá pra pagar a série B, Que rapaz. isso, Tome rapaz? vergonha na Você sua vê que eu cara. trouxe graça aqui, né, rapaz? É que o homem tá na Porque unção do sofre comigo as aflições da internet ruim. é isso, cara. Foi chamado às lágrimas. Exatamente. O pastorado, Queridos, muito a boa unção noite. do pastorado pesa, meus amigos. E aí a internet não tem estrutura para carregar. Tá pesando tanto que tá quase me levando pra série B. Olha Mas isso aí. é assunto para uma outra live, Vem porque pra cá, nesse caso a você cerca tá baixa. é especialista, né? O muro tá baixo, aproveita e pula. Porque esse assunto, Silas também é especialista. Silas não é só especialista em Então, Bíblia, ele conhece muito sobre série B também, e aí infelizmente, pode falar um pouco pra gente. infelizmente eu tô mostrando que conheço tão pouco sobre Série B que tô correndo risco até de ser posto pra fora Que dela. parceiro. Eu É, entendo, eu entendo. É uma promoção, né? Cansou de série B, vamos o ver Vitória tá realizando outras um áreas. texto, Saulo, que se você fosse homem, você puxava aqui hoje. O Vitória tá indo às regiões mais baixas para pregar as almas oprimidas lá. Será que tem esse texto hoje? Esse texto é difícil Ó, alguém tá demais, dizendo que esse não tá tem sem condição, som. não. Eu acho que não tá sem som, não, querido. Acho que é só o seu que tá sem som aí. O restante do pessoal tá ouvindo, inclusive minhas piadas sem graça e as alusões de Silas, misturando Toca Bíblia com no, futebol. toca no volume aí, gente, para aumentar, que às vezes o som aparece. Aí, ó, Rabino Josias fazendo saudação. Isso vai ser rapidinho, não vai ficar muito tempo com a gente, não. Foi ele que, Querido Rabino, você é sempre foi ele que tava dizendo bora um... flusão? Não, Josias é Eu flamenguista. sei, por isso que eu tô perguntando isso. Josias, fique um pouquinho aí, só um pouquinho, que eu vou começar com o texto do Tanar, e aí você é especialista no assunto, e aí pode melhorar nossa compreensão Ô, aqui, irmão, aí já tá fora mas do a gente vai. combinado. Eu só aceitei vir justamente porque não teria nenhum especialista no assunto. Aí você vai e pede justamente para Josias ficar. A graça é falar aqui sem Vamos lá. ninguém para dizer que eu tô errado, pô. O que a gente falar tá valendo, né? Aí tem alguns amigos aí queridos, além dele tem o pastor Gilvan lá de Vitória, cara muito querido. Mês que vem eu vou estar lá em Vitória, vou lá na Vitória do Espírito Santo, Olha vou aí. encontrar alguns amigos queridos lá, vou passar uma semaninha junto com minha família. E aí vai ser bênção. E aí eu vou aproveitar, vou ministrar na igreja um pastor amigo. Vai ser, espero que seja muito bom e que seja bem recebido. Pastor Paulo Neto, Por falar em pastor vocês precisam amigo, entender desse livro. Grande homem de Deus, pastor Paulinho.
Silas, ó, já chegamos quase em 9h10, 70 pessoas mais ou menos online. Já dá pra gente começar. Gente, eu e Silas, a gente tem uma série. Quem não sabe, eu sou irmão de Silas, né? Desde que eu E nasci. Silas também é meu irmão, Isso foi algo que desde que Saulo ele não conseguiu nasceu. fazer sozinho, é o que eu precisei vir para resolver. Foi mais ou menos como conectar na internet, algo que ele não conseguia antes que eu chegasse. Ó, o professor Thiago Kiefer, monstro. Aí o bicho Gente, ó, pega. uma outra dica aqui. Já dei algumas dicas de pessoas para vocês seguirem sobre história da igreja. História da igreja. Sobre pais da igreja, pais apostólicos. Thiago Kiefer. Thiago, dá outro alô aí. Por favor, sigam esse cara. O cara é monstro, sabe Por muita favor, coisa dê de outro história da alô, porque igreja. ninguém vai É uma conseguir digitar seu referência. nome, inclusive, Thiago. Então é preciso que você dê um alô para que as pessoas Exatamente. consigam clicar nele. Exatamente. Só faz um sinalzinho aí. Escreve qualquer coisa, o pessoal vê seu nome aparecendo aí. Por favor, sigam esse cara. Cara, é Olha muito aí, bom. ó, professor Thiago Kiefer. Cara, é Ele muito é bom. uma referência, é um cara com quem eu aprendo muita coisa. E estudar a história da igreja é um assunto muito, 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 muito importante. Porque quando o assunto, por exemplo, para você entender heresias, eu não preciso do Brian para traduzir. O Brian Kibuka é outro monstrinho da teologia. Mas quando o assunto é, por exemplo, heresias, não há nada de novo debaixo do sol. Nada que a gente aparentemente está vendo ser inventado hoje já não é uma cópia, uma reprodução, uma falsificação de coisas que já se fala há muitos séculos. Então, estudar a história da igreja, estudar o passado é, sobretudo, muito importante para você entender o presente, para você projetar o futuro longe dos erros do passado. Então, o estudo da história, sobretudo no âmbito da doutrina, da ortodoxia, da compreensão sobre salvação, sobre o que é igreja, sobre o que é tantas outras coisas, é, tem que ser lastreado na história da igreja, porque já tem 2000 anos a galera discutindo esse livro e a gente não está inventando a roda hoje, né? Nem pode ser nossa pretensão. Faço coro, Saulo, dizendo que a minha grande dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e Ainda vivemos como os somos os nossos mesmos. pais. Não precisávamos, É né? isso Se a aí. gente já tivesse prestado um pouquinho mais de atenção no que os nossos pais disseram, a gente podia cometer novos erros, né? A gente podia não ser mais os mesmos, a gente podia avançar e não ter que ficar sempre voltando aos rudimentos da fé cristã. Perfeito, perfeito. O Hebreus capítulo 6 é um dos textos que a gente vai falar aqui. Ele começa dizendo: não vamos voltar aos rudimentos da doutrina de Cristo. E é impressionante como a gente tem que discordar desse cara, do escritor de Hebreus, porque eu sempre tenho que voltar aos rudimentos da doutrina de Cristo. A gente sempre tem. Mas Porque observe o que o próprio básico, escritor de Hebreus, ele tá dizendo, não vamos, aí ele fala de novo, ou seja, ele fala, velho, eu não aí ele queria ter que volta. voltar, mas ele sabe que até ele tem que voltar, porque provavelmente ele estava dizendo, gente, vamos aprender a história da igreja, vamos ler os profetas, vamos ler o pessoal da Torá, pelo amor de Deus, gente, vamos aprender com o que já É, passou. é, surreal. Alguém perguntou aqui na caixinha de perguntas qual é a minha igreja. Eu e Silas fazemos parte da igreja Lírio Armação. Se você quiser conhecer, @Lírio Armação é o canal da nossa igreja. Ela fica aqui em Salvador, Bahia, no bairro de Jardim Armação. A Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro de Jardim Armação. Se estiver em Salvador, vai ser uma honra conhecê-lo. Se não, tem o nosso canal lá na internet, tem todos os cultos são transmitidos, presencial e online. Dá uma bisoiada lá que tem material muito bom e vai ser um prazer recebê-lo. Silas, vamos lá. A gente tem uma série de vídeos, eu e Silas, aqui no meu feed também espalhado, mas tem algumas lives em que a gente trata do mesmo tema, que é Boa Sayonara. Se inscreve lá mesmo, os nossos cursos são todos transmitidos. Vai ser uma bênção. Grande Moacir, faz parte dessa família. Sim, meu irmão, você é bênção, é um presente para nós, viu? A gente tem uma série de vídeos que a gente trata sempre sobre temas difíceis da Bíblia. É até bom para mim, porque a gente fala disso aqui, e aí depois, quando eu recebo muita pergunta no Stories, no direct, o que você pensa sobre esse texto? É um alívio para mim quando eu já tenho uma live gravada sobre esse texto. Assim, ó, eu e Silas conversamos aqui, dá uma olhada no que eu penso, tá ali. Pronto, é bom fazer sobre esse tipo de situação, mas também é bom tocar em assuntos sensíveis. O objetivo aqui não é dizer a gente está certo, está todo mundo errado. A Bíblia é um livro que vem sendo estudado há 2000 anos. É possível dizer que certos entendimentos estão errados categoricamente? É possível. Porque, às vezes, no ponto de vista das técnicas de interpretação, ele não pode fazer sentido de acordo com uma certa interpretação. Então, alguns textos, eu me arvoro a dizer, isso está errado, por uma série de fatores. Outros textos
a gente não tem como fechar questão, porque a própria Bíblia não fecha. E o escritor não estava afim de doutrinar, o escritor estava dizendo uma coisa que fazia sentido naquele contexto, e a tarefa de um exegeta é reproduzir o passado como se fosse hoje. Isso é impossível, a gente sabe disso. Então a gente tenta se aproximar o mais perto possível da melhor interpretação, e para isso existem técnicas. A gente tenta aplicar as melhores técnicas, mas mesmo aplicando, às vezes a gente tem tão poucas pistas que há entendimentos diversos para cada um dos lados. Então, sobre os temas em que há polêmica e muita gente boa com argumentos plausíveis defendendo, a gente tem que ter a humildade de dizer, olha, sobre isso aqui eu penso, eu me posiciono, eu entendo que é isso, mas há um outro lado também defensável que pessoas muito bem instruídas pensam de outra forma. Então, a gente tem que ter essa humildade quando o assunto é teologia bíblica, quando o assunto é interpretação. E essa é a tônica de todas as lives que eu faço aqui. Quem acompanha sabe disso. Tá bom? Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui pode ser o entendimento, e eu vou deixar bem claro quando foi isso. Outras coisas eu vou dizer, esse entendimento aqui está errado por conta disso, disso e disso. Então, algumas coisas eu posso dizer que está errado, outras eu não posso dizer que está errado. Eu posso dizer o que eu acho que é o certo. Isso ficou claro, mas isso vai pautar a gente. Silas, o primeiro texto que eu quero tratar, não sei se Josias já saiu, tomara que não tenha saído, porque ele é uma autoridade em Primeiro Testamento, autoridade no Tanar, é o texto de 1 Reis, capítulo 22. Inan Sanches, o texto fez o curso de interpretação. Show de bola, querida. É uma honra poder compartilhar um pouquinho o que a gente sabe. 1 Reis, capítulo 22, versos 19 ao 23. Olha o que está dizendo esse texto. Esse texto é um dos textos mais controversos da Bíblia. Ó, pastor Isaac Enoque, querido, amo você, viu, velho? Olha lá. Micaías prosseguiu. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono. Todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Um exército ali, um exército do céu. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Silas, que brincadeira é essa, velho? Olha a treta. O que estava acontecendo? O rei Acabe estava querendo se unir com Josafá para sair para uma guerra. E antes disso, ele falou assim, Josafá, vamos junto para essa guerra? Aí Josafá, eu vou com você. A gente tem mais chance de ganhar um rei de Israel junto com o rei de Judá. Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá. E eles combinam. Aí Josafá, tudo bem. Agora pergunta aos profetas o que vai acontecer. E os profetas são unânimes em dizer que o Senhor entregará a vitória. Assim, uma profecia mais, tipo assim, sabe daquelas que o cara diz, eis que digo que entrou aqui na igreja uma jovem com problemas sentimentais? Tipo essa. Olha você, caçando treta. Em fazer esse tipo de profecia. 1 Reis, capítulo 22, tá? O Senhor entregará a vitória nas mãos do rei. É isso que os profetas dizem. Que rei? Vitória para quem? É o vai que cola. Então essa... Fábio, essa resposta eu já dei em outra live, tá? Fábio Coelho saiu da toca para me caçar treta aqui. Samuel apareceu para Saul. Não, Samuel estava morto. Você que defende essas heresias, eu não defendo, não. Procura Lembra, Fábio, que Deus disse que Deus não respondeu a Saul através de profeta. Eu só lhe digo isso, viu? Aí o profeta Samuel está lá e Deus nem profetas vivos, nem profetas mortos. Mas isso é live para outro assunto. Live para outro assunto. A gente já fez uma live sobre isso, viu? já abordamos muito esse tema. Mas vamos lá. 400 profetas disseram unanimemente que Deus vai dar vitória a um rei. Não diz que rei, não diz nada. Josafá fica tão intrigado que diz assim, não
tem mais outro profeta? Não só tem esses aí que profetizam essas papagaiadas? Não tem, é só isso? Não, vamos para outro profeta. Aí Acabe diz assim, tem outro até? Tem, mas eu não gosto dele. Porque o cara só fala mal de mim. O cara não dá uma... nunca profetiza em meu favor, então eu não gosto dele. Aí chama, aí Josafá faz, vamos chamar de qualquer jeito. Aí chama lá Micaías. E aí, fala assim, olha, Micaías, seguinte, o rei tá te chamando e tem um monte de profeta que todo mundo já disse a mesma coisa, que Deus vai entregar na mão do rei. Então a gente entendeu isso como positivo. E aí, o que vai acontecer? Aí Micaías fala assim, olha o rei que eu só vou falar aquilo que Deus mandar. O que Deus não mandar, não falo. E se Deus mandar o contrário, eu vou falar o contrário, conforme Deus falou. Só isso que eu posso falar. Aí tudo bem. Quando ele chega lá, aí Acabe pergunta, e aí, Micaías, o que vai acontecer? E Micaías olha para ele e fala assim, Deus vai te dar vitória, Acabe. Aí Acabe, pare de brincadeira com minha cara, rapaz. Fale sério. Eu não tô brincando com você. Eu te conheço muito bem, seu safadinho, seu danadinho. Fale a verdade para mim. Aí, então você quer a verdade? Tá bom, cara, eu vou falar a verdade para você. E aí ele começa a narrativa que a gente leu no verso 19 do capítulo 22. Ele viu o Senhor assentado sobre o trono, o exército, o Senhor tinha um exército do seu lado, à esquerda e à direita, e ele pergunta, quem enganará Acabe para que ele vá e seja morto em Ramot-Gileade? Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Esses são os espíritos, são os anjos, são seres que estavam ali, seres imateriais. E aí um dos espíritos sai e diz assim, eu enganarei, eu vou enganar ele. E aí o Senhor pergunta, como é que você vai enganar? E aí ele diz assim, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então diz o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vai, faça isso. Vai lá enganar Acabe. E aí, Silas, e eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Só para deixar claro, a palavra mentira aí, eu acho que ela fica mais bem traduzida por engano, por confusão, tá? A tradução que a gente traz no texto é mentira, mas se você for pegar essa palavra em outros contextos parecidos com o que a gente está falando aqui, ela é mais ligada a engano e a confusão. Vou deixar esse camarada confuso de propósito. Eu vou deixar uma salada russa na cabeça dele, para que ele não consiga, de fato, pela boca daqueles profetas, ter uma finalidade. É a primeira pista do texto. Mas vamos lá, Silas. O que você pode mais contribuir aí? Não, tô aqui para ouvir. Tô aqui para aprender. Já ouviu? Pronto. Você ouviu aí? Cara, esse texto é muito... Tá chegando o som direitinho? Esse texto é muito ruim. Eu acho que esse texto não precisava dele. Tem outros que... tem uma frase famosa, Saulo, atribuída a Sun Tzu, que está no livro dele, A Arte da Guerra, que é: nunca interrompa o seu inimigo enquanto ele comete um erro. E eu acho que essa frase tem um pouco a ver com o que está acontecendo aqui entre Acabe, Micaías, Josafá e os profetas em geral. A gente tem um homem, que é Acabe, que tem diante de si uma decisão difícil, que tem diante de si uma série de responsabilidades conhecidas por ele. Acabe já não era menino. Acabe, a essa altura aqui, já tinha sido advertido mais de 1, mais de 3, mais de 5 vezes sobre os erros que ele precisava corrigir. Acabe sabia que as coisas dele não iam bem, inclusive por saber que ele escolheu trilhar um caminho que era contrário ao caminho de Deus. Aí o que ele faz? Ele continua no caminho dele, mas pede ajuda a alguém que trilha o caminho de Deus, que é Josafá. Acabe busca uma aliança, há um termo até em inglês para isso, que é cause wash. Sabe quando você está todo errado, mas resolve fazer caridade para limpar sua barra? Você resolve financiar uma causa limpa para justificar seu modo errado de viver. Ele chama Josafá para esse modo de viver, e aí ele chama Josafá e diz, vamos ver os profetas aí, Josafá. Veja os seus profetas aí para a gente poder... Porque eu sei que os seus profetas normalmente te conduzem à vitória. Então eu quero continuar a minha vida errada. Mas eu quero a bênção que você tem sobre si. Sabe aquela galera, Saulo, que não quer corrigir a vida, mas quer benzer um colar? Sabe aquela galera que não quer... O carro. Pois é, ele quer dirigir bêbado. Leva o carro pra... Ele quer dirigir bêbado, mas ele quer benzer o carro, para que tudo dê certo.
Tem que levar o carro no bom fim. Exatamente. Senão... O carro pode até ser roubado, mas ele quer que Deus unja para que a polícia não descubra. Um parêntese. Uma vez eu fui pregar numa cidade do interior e um camarada foi me levar dirigindo. E ele foi a BR inteira dando fechado em todo mundo, cortando o trânsito assim, ó. E eu orando, Deus, eu tenho um filho agora, não sei se você está sabendo, Pai Eterno, mas você me confiou um bebezinho que depende economicamente de mim. Eu fui nessa oração. Em um determinado momento, ele deu uma fechada num carro, o outro bateu, teve engavetamento e o nosso carro rodou na pista. Caramba. E aí ele... Irmão, pelo amor de Deus, só para entender, realmente... o motorista não era eu não, né? Porque você não vai me expor. Não, nesse dia não. E aí, quando a gente tava lá esperando fazer a ocorrência, o camarada disse, rapaz, esse carro foi ungido semana passada. Eu comprei, levei na igreja, a gente ungiu o carro. Não sei como o acidente aconteceu. Eu peguei, rapaz, deixa eu lhe contar, eu sei. Saulo, esse exemplo é quase isso, porque o que Acabe faz para vencer a guerra? Ele se prepara com a sórdida maneira de guerrear dele, e aí o que ele faz? Chama um profeta para ungir o chifre que simbolizaria a vitória que ele receberia. Se você for ver antes aqui, Zedequias, o profeta que ele chamou, vai construir um chifre de ferro, um instrumento de combate, um instrumento de guerra, e vai meio que ungir aquele instrumento e vai dizer, rei, a gente vai fazer toda uma força espiritual para que você vença essa guerra com as armas de Deus, o Jeová Todo-Poderoso será com você. Ato profético. Faz um ato profético. E aí ele vai com aquele carro ungido fechar todo mundo. Ele vai com aquela... E Saulo, o que mais a gente tem visto hoje em dia com todo respeito aos praticantes de religião afro, por favor, não é uma crítica a vocês, é uma crítica a quem faz o mau uso dessa cultura. A gente vê o contregum gospel. O quanto de gente que se crê de corpo fechado. Você conhece essa história também de um cara que glorificava a Deus e contava uma experiência de um dia. Gente, começou uma boate aqui. Fui falar dessas coisas espirituais, olha aí. Olha aí. Tá se entregando, né? Vai ficar diferente aqui a filmagem, viu, gente? Porque Deus quis assim. E aí, tá tudo bem, esse nosso amigo, ele foi para o Rio de Janeiro com a passagem de ida e na volta ele foi pegar o ônibus e ele disse que ele pegou a mesma passagem de ida, não comprou de volta e foi orando para que Deus não deixasse o motorista do ônibus ver que ele estava com a passagem vencida, com a passagem errada. E Deus ungiu aquela passagem fraudulenta e ele conseguiu enganar o cara do ônibus e entrou e recebeu aquela experiência para fazer a obra de Deus. E é exatamente o que eu vejo Acabe querendo fazer aqui. Zedequias levando ele, assim, ele fingindo que está buscando a Deus e Deus fingindo que está abençoando. É isso que está acontecendo entre ele e Zedequias. E a verdade do quanto aquilo era mentiroso vai ficando escancarado aos olhos do povo. Todo mundo em Israel está vendo que aquilo é um teatro. Josafá vai chegar para ele e vai dizer, desculpa, irmão, eu estou constrangido com essa experiência aqui. Eu até colei em abençoar o seu trabalho, mas assim, do jeito que você está fazendo, eu não consigo me meter nisso não. Vamos ver um profeta de Deus aqui para a gente consultar. Não tem um de verdade, não? Pois é. E aí o crente, ele se escandaliza com aquela realidade. Quem lê um pouquinho de Bíblia, quando vê um cara fechando todo mundo e dizendo que o carro foi ungido, percebe que aquilo é uma loucura sem tamanho. E no que percebe que aquilo é uma loucura sem tamanho, para refletir um pouco e diz, tem alguma coisa errada nisso aqui. Deixa eu só ouvir de fato a voz de Deus e vai até a palavra e vai alguém que tenha de fato um oráculo divino para oferecer. E esse alguém diz, bicho, o que você quer é ser enganado, continue sendo. Você não já ouviu que Jeová vai te dar a vitória? Vai lá, velho. Aí ele para, não, velho, sério, eu tô aqui para ouvir, fale aí qual é a palavra de Deus. E aí nessa hora, o que acontece aqui é Micaías tendo uma visão. E aí agora entra um pouco da minha opinião, tá, gente? Até aqui a gente estava fazendo uma análise meio que incontroversa do texto, mas a partir daqui eu tenho que ser responsável, porque depois eu vou dizer outras opiniões que divergem da minha. Mas a minha percepção é que Micaías está tendo uma visão. E uma visão celestial nada mais é do que a versão compreensível de desígnios incompreensíveis. A ilustração de Deus, né? A ilustração de Deus. É Deus desenhando numa folhinha em branco para uma criança entender o que está acontecendo. É o pai contando para o filho, filhinho, papai colocou uma semente em mamãe e aí germinou dentro de mamãe e você se desenvolveu e nasceu.
É mentira, não. É a mais pura verdade, contada de um jeito absolutamente compreensível. Semente. Semente. É isso aí que papai colocou em mamãe. E aí a criança compreende o que Aí precisava quando o menino compreender. descobre a verdade, ele olha, pai, semente, viu? É tipo isso. É mais ou menos o que eu acho que Micaías está vendo. E aí, quando ele está tendo aquela revelação de Deus sobre o que está acontecendo, Deus está dizendo para Micaías o seguinte: Micaías, o que estava acontecendo é uma palhaçada. O que estava acontecendo aí, Micaías, é uma coisa ridícula. Eu dando aos homens o que eles queriam. Um O que as teatrinho, né? pessoas estavam buscando? As pessoas estavam me fazendo de palhaço, Micaías. As pessoas estavam querendo que eu validasse algo que eu já tinha dito a elas que não era aceitável. E eu disse para as pessoas: é isso que vocês querem? Paguem o ridículo que vocês querem pagar. Gente, o maior juízo que Deus pode executar na Escritura é entregar os homens aos seus próprios propósitos. É te dar aquilo que você pediu. É dizer: você quer viver o seu prazer? Você quer viver a sua vontade? Então pronto, seja feita a sua vontade. A pior coisa que você pode ouvir de Deus é isso: é seja feita a sua vontade. Aí aqui no céu como é aí na terra. Silas, lembrando que Acabe não era uma folha em branco, tá? Acabe era um profano. Acabe era um cara de caráter fraco, que já havia tomado Jezebel por mulher e deixado ela governar o seu reino. Acabe é um homem no qual, no reino do qual, a cabeça de profeta está a prêmio. Acabe é um homem do qual permite que uma mulher profana de outra nação, de outros deuses, entre e coloque altares e inunde o povo de Israel, a nação de Israel, de uma idolatria ofensiva, orgiástica, sedutora, no nível em que profetas não têm vez. E que um homem demonstra o poder de Deus cabalmente na frente de todo mundo e tem que fugir porque a cabeça dele está prêmio. Esse cara é Acabe. Então Deus, ele não está vendo um cara pela primeira vez e odiando ele, não fui com a cara desse camarada. Não, Deus já tinha lido o coração dele e sabia o que Acabe desejava. E Acabe era obstinado o suficiente para não aceitar outra coisa, que não uma palavra que lhe agradasse. Tanto é que ele nem queria chamar Micaías. Não, esse Micaías só fala mal de mim, nem chama ele. Por uma insistência de Josafá, porque Josafá ia com ele, aí ele chama. Mas ele não queria ouvir outra coisa. Então Deus fazia: é isso que você quer, querido? Tome. É isso que é o desejo do seu coração? Então toma. Vai lá, Silas, e Saulo, você já viu Acabe passar por isso lá em 1 Reis 20? Você volta um pouquinho, ele já tinha ouvido o juízo de Deus vindo por um profeta. Você vai ver no 1 Reis 20, 2 vezes Acabe é exortado por um profeta a se corrigir, a se consertar. Você falou de um homem que era profano, mas não é um homem abandonado por Deus, não é um homem entregue por Deus ao engano. Acabe, por pelo menos 2 vezes, foi admoestado por um profeta. E por pelo menos 2 vezes... Conclua. Não, mas por pelo menos 2 vezes disse: eu não quero ouvir um profeta de Deus que me corrija, eu só quero gente que diga o que eu quero ouvir. Josias agora falou uma coisa que eu ia falar logo em seguida. Sobre essa questão da ilustração de Deus. É tanto uma ilustração bem feita e a visão é maravilhosa, é didática, é pedagógica no nível, em que Micaías vê no céu a cena que está acontecendo na terra. Um general, um senhor, reunido com um exército, à esquerda e à direita, e tem um espírito enganador no meio deles. A mesma cena está acontecendo aqui. Acabe, um general, perfeito, com um exército e um espírito de engano no meio deles. Perfeito. Então, eu já ia falar isso. Eu ia concluir exatamente falando isso. Eu até puxei falando. A pior coisa que você pode ouvir de Deus é: seja feita a sua vontade aqui no céu como é feita aí na terra. Perfeito. Ele vê uma maquete do que está acontecendo e a profecia é entregue de um modo muito irônico até. Ele vê uma maquete na terra de algo que está acontecendo exatamente. Ele vê uma maquete no céu de algo que está acontecendo exatamente na terra. Eu vou te mostrar o que eu estou vendo aqui. Sim. Eu estou vendo um circo armado. Sim. Eu estou vendo um espetáculo, um teatrinho aqui. É isso que eu estou vendo. Perfeito. E você está tomado por um espírito de engano. Perfeito. E aí a pergunta: Deus pode mandar espíritos de engano, Silas? Sim. Deus sim, pode fazer isso? E não é a primeira vez que ele faz isso. Esse Deus me apronta uma dessas de vez em quando na Escritura. A gente vê Saul sendo atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. A gente vê Paulo, o apóstolo, sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás com o aval de Deus.
Aliás, Gideão só conseguiu vencer uma guerra porque Deus mandou um espírito de engano, que achou Exatamente. que um vaso batido no fogo era uma coisa miraculosa. Aliás, o cerco de Samaria só acabou porque Deus mandou um espírito de engano, de 4 leprosos andando e vou ouvindo barulho de um exército. Então Deus faz isso o tempo todo. Deus é dono das coisas. Deus pode manipular espíritos bons, espíritos ruins, da forma como Ele quer, para o seu propósito. Saulo, Deus... Outro dia a gente estava tendo uma discussão difícil aqui em casa sobre as armaduras do crente, né? Que estão lá em Efésios capítulo 6, as armaduras de Deus. E alguém me perguntou, poxa, por que não tem uma metralhadora aqui nessas armaduras? Por que não tem um jeito de destruir o capeta? Eita. Aí eu disse, justamente, porque Deus não é doido de te dar uma chance de destruir o capeta, porque Deus tem muitos planos para o capeta. Tem muita coisa que o capeta vai fazer e Deus quer que ele faça. Tem muita coisa que... Gente, é difícil aceitar essa frase, mas até o diabo é o diabo de Deus. Porque tudo é dele, por ele e para ele. O diabo é nada além de um cão feroz, uma coleira segurada pelo Todo-Poderoso. Esses espíritos malignos e enganadores só existem porque o Todo-Poderoso, que é Deus sobre eles, permite que eles existem, permite que eles ajam. Desculpa dizer uma coisa horrível aqui, ó. Se você acha que Deus é o inimigo de Satanás, você não entendeu nada a respeito da Escritura. Porque um inimigo é alguém que pareia consigo. Deus não tem inimigos. Deus não tem... Vamos lá. Vamos lá, parou. Ó, vamos colocar algumas coisas aí, porque você vai largando a bomba e depois sobra pra mim. Você que Saulo explique. Tá chamando gente herege pra live. Você que explique. Depois meus directs bombam. O que eu entendo? Eu entendo que Deus tem inimigos, sim. A parábola do trigo e do joio diz expressamente um inimigo. que quando foi o seu inimigo, Deus é o agricultor e o seu inimigo planta o joio. Então ele tem inimigo, ele não tem um adversário à altura. Inimigo é uma coisa, ele não tem um rival. Pronto, é a melhor expressão. Tipo Bahia. O Bahia tem um ex-rival aqui na Bahia. Não dá para chamar de rival. Rival hoje seria... Se você foi superado, de fato, contar o século XXI realmente não dá para rivalizar, não. Mas, brincadeiras à parte, acho que Deus não tem rival, mas Deus tem um inimigo, a Bíblia diz expressamente. O inimigo dele é quem planta joio. E outra coisa, eu não acho que o diabo é um cooperador de Deus. Quando Lutero diz o diabo é o diabo de Deus, ele está dizendo, obviamente, que o diabo está submisso aos planos de Deus. Se Deus der uma ordem, o diabo cumpre. Ele não é doido de não cumprir. Deus tem a capacidade, inclusive, de manipular o diabo. E ele faz isso o tempo todo, por exemplo, no livro de Jó. Então, é um livro que está manifestamente ali mostrando Deus manipulando o diabo e o diabo servindo aos desígnios de Deus. O que não quer dizer que o diabo faz isso voluntariamente, de a contento. Não. Mas quando Deus ordena, até o diabo obedece. Mas eu não acho que o diabo haja sob a ordem de Deus e nem acho que o diabo seja um obediente a Deus, não. O diabo é uma figura em rebeldia. Nem um cooperador do plano de Deus. O diabo é rebelde. O diabo é uma figura em rebeldia. E eu entendo que o diabo é inimigo dos homens. Eu entendo perfeitamente isso. É a minha percepção, mas a gente pode discutir isso outro dia. Eu entendo que nós temos um inimigo. E, de fato, esse inimigo soube se voltar contra a criação justamente por saber ser incapaz de se voltar contra o Criador. Eu acho que desde o Gênesis... O diabo é inimigo de Deus também, mas a guerra do diabo é contra o homem e não contra Deus. E o próprio Deus foi quem permitiu isso. Ele disse, eu porei inimizade entre ti e a semente da mulher, entre ti e a mulher. Eu tenho, desde o Gênesis, um debate por meio do qual Deus nos aperfeiçoa. Perceba, Deus não deseja a existência do inimigo. Eu penso assim, mas ele tolera a existência do inimigo e faz uso dessa existência, sim, para nosso aperfeiçoamento. Perfeito. Basicamente esse o plano por meio do qual Deus nos edifica. E o que está acontecendo aqui é Deus fazendo uso, sim, de um espírito de enganação para a edificação de todo Israel, para a revelação de seu projeto, de sua verdade absoluta, de sua verdade imanipulável diante de todo Israel. E percebam outra coisa, eu repito o que eu falei no início. Agora repito, essa é a minha opinião. Eu não acho que acontecia literalmente diante dos céus essa corte celestial. Eu não acho que estava acontecendo de fato essa reunião teatral. Para mim, Deus permitiu ao profeta ver a representação do que estava acontecendo na terra, como os céus lidavam com isso. Então, o que o profeta está vendo aqui é um símbolo do que de fato estava acontecendo. O que é que eu vejo como de fato acontecendo? Deus permitindo o engano entre um povo que queria ser enganado. Deus deixando que as pessoas tivessem aquilo que elas quisessem ter. Até para que todos percebessem o quanto é ruim que alguém tenha aquilo que quer ter. Deus respeitando o Acabe, que pelo menos 2 vezes já tinha sido admoestado por um profeta e tinha dito, eu não quero ouvir o que o profeta tem a dizer. Lá em 1 Reis 20, eu já citei aqui, versículo 13,
e versículo 35, vocês vão ver histórias em que Deus está falando com Acabe através de um profeta, e Acabe sai chateado, dizendo: eu não quero ouvir profetas, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu só quero ouvir o meu próprio coração e seguir meu próprio coração. Já decidi o que eu quero para mim. Aí Deus vai dizer: então, Acabe, na boa, fique à vontade, meu amigo. Eu não tenho eu não tenho interesse em te fazer. Como diz o profeta baiano, ele disse: se você quer, tome. Exatamente. Então, é um provérbio Como árabe. o antigo, né, que a gente cantava na igreja. Exatamente. Bons tempos. Hoje em dia não se canta mais a harpa. Não se canta mais. Louvores tradicionais, como se você quer, tome. A sua vitória. Um provérbio árabe muito famoso diz assim: cuidado com o que você deseja, pois pode se realizar. Eu acho que é mais ou menos a expressão do que Paulo vai dizer aos romanos em seu primeiro capítulo de carta. Vai dizer: Deus os entregou seus próprios propósitos. Tome cuidado com isso, gente, porque isso é um juízo muito sério. A melhor oração que um homem de Deus pode fazer é a que Cristo nos ensinou. Quando vocês forem orar, orem assim, ó: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então parem de orar dizendo: Pai, que seja feita aí no céu a minha vontade, como já é aqui na terra. Porque senão vocês correm um risco enorme de virar um Acabe sendo guiado por um espírito de enganação dado por Deus a seu próprio pedido. Porque foi Acabe quem pediu a Deus um espírito de enganação. Acabe foi quem pediu para só ouvir o que o seu próprio coração quisesse dizer. E é isso que Deus acaba permitindo que aconteça. É assim que eu enxergo esse texto. Vamos lá, Silas. Eu enxergo da mesma forma. Josias complementou aí de uma... não só essa visão, ela não é literal, ela não é de algo acontecido, como a imensa, a esmagadora maioria das visões do profetismo e do exercício de evidência. É só ver Ezequiel, né, irmão? É difícil até entender o que Ezequiel tá vendo. Eu via uma roda cor de âmbar que gira numa direção... Se alguém me disser que entendeu as visões de Ezequiel, meu querido, aquelas visões à margem do rio Quebar, pelo amor de Jesus Cristo. Deus me livre de estar numa reunião preparatória para o culto e Ezequiel dizer: eu tive uma visão. Eu não, pelo amor de Deus. O próprio Daniel tem visões que nem ele entende. Eu tive visão e não havia quem entendesse. Tem aquele texto de Daniel, dizendo: eu disse ao anjo, eu não entendi o que ele falou, não. Eu não entendi. Então, não é só essa visão que não é literal. Então, eu entendo que ali não acontecia aquela cena no céu, sim, tá? Mas Deus dá a representação, transformando o céu numa maquete da terra para mostrar a Acabe que ele estava vivendo um grande teatro por conta da corrupção e obstinação do seu coração, que só via aquilo que queria ver. Então, Deus está dizendo, vai lá, Micaías, fala para Acabe que Acabe está tomado de engano e que minha vontade agora é mesmo que ele perca. Minha vontade agora é mesmo que ele se encontre com os desígnios do coração dele, que só tem maldade, só tem engano. Mas tome cuidado, falando com esse negócio de ficar tolerando engano, senão daqui a pouco você vai dizer que tem mentirosa na família de Jesus. Mas aí é assunto para outra live. Será que tem? Você vai me dizer que daqui a pouco a Bíblia vai botar uma prostituta mentirosa na família de Jesus. Mas enfim, vamos deixar isso para outro dia. Daqui a pouco o Silas pode até dizer que tem uma prostituta que louvou a Deus mentindo. Aí é complicado. Mas se Silas disser isso, aí é complicado. O Instagram derruba essa live. É complicado. Silas, vamos para outro texto. Bora. Tá bom? Simbora. A galera tá pedindo aí. Hebreus, capítulo 6. É um dos textos que eu mais recebo pedido. Deixa isso lá, capítulo. Não mexe com isso, não. Tô avisando, a gente vai perder feito surpresa. Olha lá. Já falei que Hebreus, vai dar treva. 6. Vai dar treva, né? Vamos lá. A partir do verso 4, aí tem um negócio complicado de você adequar ao arminianismo, ao calvinismo, ao pugilismo, ao evangelicalismo. Só o iluminismo explica isso aqui. Ao iluminismo, a qualquer seita dessas aí que você inventar. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Olha que bênção, do 4 a 6,
a gente tem esse pepino aqui, que agora, diante dos nossos olhos, o reverendo Silas vai descascar. Rapaz, esse é um dos raros textos em que a gente tem uma concordância entre as duas maiores correntes do evangelicalismo brasileiro e mundial, né? Esse texto, Calvinistas excepcionalmente, e arminianos concordam. calvinistas e arminianos aqui estão errados. Assim, eles conseguem. Esse é o texto. Gente, se vocês forem ver, esse texto é tão difícil que o escritor dele começa no versículo 11 dizendo assim, ó, olha, eu teria muitas coisas para dizer sobre isso e a sua explicação é difícil. O texto já começa dizendo, quando o cara que escreve a Bíblia começa a dizer o que eu vou falar agora é muito difícil, é de difícil compreensão. Mas entender, de fato, a partir do versículo 11, permite que a gente Só uma coisa, eu nunca perceba a conversei com o dinâmica do Silas sobre esse texto, tá? Eu tenho uma posição Isso. formada, eu não sei se ele vai concordar, a gente não conversou antes. Não conversei, então mande aí. E eu não tenho uma posição formada, mas eu vou refletir aqui. O problema é seu. Eu tô aqui fazendo que você tá errado. Eu acabei de comentar, quando eu fui começar a live, eu fui olhar com as pessoas, eu falei com a Aninha aqui, eu falei, eu vou falar sobre Hebreus 6. Tá escrito o que é Hebreus 6? Eu sei lá sobre o que é Hebreus 6. Você sabe, seu gaiato. No versículo 11 do capítulo 5, é que o escritor vai começar a dizer, olha, a gente tá precisando, gente. Hebreus é uma obra sobre a primazia de Cristo, sobre a supremacia de Cristo. Hebreus tem esse nome porque é uma carta escrita aos Hebreus. E eu não preciso falar a vocês, sobretudo se Josias está por aqui, como é necessário tentar conversar com o hebreu sobre a supremacia de Cristo, caso você queira que ele acredite nisso. É muito difícil, de fato, mostrar a um hebreu imerso no judaísmo o valor de Cristo. Porque Cristo, de fato, embora seja, a nosso ver, como cristãos, a coroação do judaísmo é muito uma superação, um enfrentamento, enfim. Então ele está falando sobre Cristo, aí ele para dizer, ó, gente, vamos pausar um pouquinho aqui nessa coisa da gente discutir aquilo que é elementar a respeito de Cristo. E assim, tá na hora da gente crescer, gente. Desculpa, tá na hora da gente ficar adulto. O escritor vai dizer, eu realmente já queria, com o tempo que vocês estão estudando, vocês já deviam ser mestres. Mas, de novo, eu preciso sempre voltar a explicar coisas básicas a vocês. Essa dinâmica do vai e volta não está funcionando. A gente precisa dar um passo além. A gente precisa passar para a próxima etapa da compreensão a respeito dos mistérios de Cristo. Ele vai começar, desde o versículo 11 do capítulo 5, falar sobre isso. Ele vai dizer, gente, não dá para ficar querendo alimento sólido depois voltando para amamentar. Não dá para tentar exercer um senso moral mais profundo para discernir o bem e o mal e ter que voltar a alimentos mais simples. Aí ele vai dizer, não dá pra gente querer ficar voltando toda hora aos rudimentos da fé se a gente precisa passar adiante. Entendam, é preciso evoluir, é preciso seguir em frente. E aí ele vai dizer, agora entenda, eu só consigo seguir em frente se você absorver aquilo que é essencial, se você se alimentar daquilo que é essencial e responder àquilo que é essencial. Porque, sinceramente, se você recebeu o que é essencial acerca da fé cristã, se você recebeu a Cristo, se você descobriu aquilo que é a salvação em Cristo, se você descobriu que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, se você descobriu que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e nada disso te foi suficiente para você começar a frutificar, e nada disso te permitiu dar frutos de genuíno arrependimento, se você recebeu aquilo que é elementar da fé cristã e não reagiu a isso como um cristão, então, meu amigo, tudo mais que eu falar com você é perda de tempo. Não há nada que eu possa lhe oferecer se você não respondeu à graça salvadora de Cristo. Não há nada que eu possa conversar com você se você não expressou conversão após receber a revelação de Cristo. Então, desculpe, não adianta. Não tem algo novo. Não tem uma nova Bíblia. Não vai vir uma nova revelação de Cristo. O que eu tenho é isso. Se a isso você não reagiu, é impossível que você reaja a qualquer outra coisa. É impossível que você expresse conversão de qualquer outra forma. É assim que eu enxergo esse texto. Aí a gente entra num aspecto um pouco mais polêmico, se o escritor está dizendo taxativamente que quem já teve uma experiência com Cristo e desviou e caiu, nunca mais vai ter uma segunda chance, como alguns, eu diria até que os arminianos mais clássicos vão defender ferrenhamente que é possível se converter e cair, mas uma vez que você caiu, depois de ter se convertido, você não volta mais. Para alguns arminianos clássicos, a apostasia é irreversível.
se você chegou a um nível de abandonar a fé depois de ter recebido a Cristo, não existe mais nenhuma chance a você. E aí alguns calvinistas já vão dizer, se você, depois de conhecer a Cristo, expressa uma conduta de um não salvo, é porque você nunca foi salvo e não adiantará nunca que alguém tente lhe levar à conversão. Eu discordo de ambos os grupos, tá? Se for para dizer que eu também me filio a alguém, eu me filio ao que eu chamaria de arminianismo wesleyano. Eu vou na linha dos que creem que é tudo uma questão de reação. O texto está falando que a reação que você expressa àquilo que você recebeu é determinante. Enquanto você agir dessa forma, enquanto você reagir dessa forma, é impossível você receber algo que te transforma de novo. É impossível você receber qualquer outra coisa. É assim que eu enxergo esse texto e eu vou até para como ele termina. No versículo 7 e 8, o escritor vai dar um exemplo, uma alegoria que explica o que ele está querendo dizer. Ele vai dizer, gente, a terra que bebe a chuva abundante e produz vegetação vai ser mais e mais abençoada. Mas se a terra recebeu chuva e se só produziu abrolhos, só produziu espinhos, já era para ela. Não vai vir outra coisa para ela. Se ela recebeu e reagiu mal, não há nada que você possa fazer por ela, não há algo novo que vá se dar a ela. Então, para mim, se a reação for diferente, o resultado também será. Mas, enquanto a reação é essa, não há nada de novo que vá se dar àquele que está desviado, que está absolutamente oprimido. Eu acredito na reversibilidade da apostasia a partir dessa perspectiva. Acho que nisso eu e o Saulo discordamos. Tá bom. Tá bom. Verso 4. É impossível. E aí? Lide com o impossível. Irmão, é impossível para estes. É impossível para esses que agem dessa forma. É assim que eu enxergo. Entendeu? É impossível para aqueles que, iluminados... Cadê? Aqueles que iluminados, e não obstante a iluminação, decaem. Aqueles que iluminados reagem de maneira decaída, reagem de maneira depravada. É assim que eu enxergo. Embora, de fato, talvez haja algum voluntarismo na minha percepção. Mas eu acho que a expressão assim, é digna da reação. Tá. A quem reage assim à obra de Cristo, perceba, o que eu quero dizer, o texto está dizendo, é impossível que haja uma nova obra. É impossível que haja uma nova obra. O que pode haver é uma nova reação à mesma obra já realizada. Para mim, a pista desse texto, sendo bem claro, está numa expressão do verso 6. A expressão visto que de novo. Visto que de novo. Ela é uma tradução que, para o português, ela está fazendo sentido. Eu já vi algumas questões sobre essa palavra do grego, porque o grego ele tem uma só palavra que gera 4 aqui. Que é o pessoal tá jogando play enquanto Silas fala. Cadeira gamer. Não, filho, é para não acabar com a minha coluna. Não, filho, é Free Fire. É a palavra anastaurontas. Vem de anastauro, que é tauro, é cruz, tá? Anastauro vem para crucificação. Anastaurontas é uma expressão, quase que um neologismo, que está... E para mim, a melhor tradução dela é enquanto se crucifica. Ok? A nossa Bíblia está traduzindo a BJ traz como visto. A BJ traz porque de sua parte crucificaram novamente. Pronto. É uma boa tradução também. O que o texto está mostrando, ao meu ver? Está mostrando uma situação de continuidade, de um tempo presente. Se não me engano, no grego, eu preciso de uma referência melhor, eu não estou com ela aqui agora, mas se não me engano, essa palavra aí está no aoristo, que é um tempo que a gente ele ganha contornos diferentes a depender do contexto, tá? O que isso quer dizer? Qual é para mim a melhor leitura? Se não me engano, a NVI, Silas, ela tem essa tradução alternativa, tá? Você vai lá na NVI, ela tem essa tradução como tradução alternativa, que para mim é a melhor tradução. Qual é a ideia? Eu vou ler nessa proposta de tradução e vai fazer todo sentido e não vai ficar mais tão bicho de 7 cabeças. A partir do verso 6 ficaria assim. Não dá, eu tenho que ir a partir do verso 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram.
é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento enquanto estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra. Fica muito menos problemático esse texto quando a gente traduz dessa forma. E eu asseguro, é uma tradução muito possível. É uma tradução muito possível e aplicada esse sufixo ligado à palavra crucificação no grego. Esse sufixo ele é aplicado em diversas outras palavras e dá indício de uma situação que está acontecendo nesse momento. Então, o que ele está dizendo é, enquanto você está nessa postura de crucificação de Cristo, é impossível que você seja levado ao arrependimento. Enquanto você persiste nessa monstruosidade que é se levantar, embora você já tenha sido pastor, apóstolo, o que for, experimentado nos mais diversos dons, iluminados, mas se você está agora repreensível, com seu coração obstinado, endurecido e incapaz de atentar para a graça salvadora de Cristo, nesse momento, para você, é impossível que você seja conduzido ao arrependimento. O que ele está dizendo é, gente, por favor, não vai crescer nada de frutífero no vosso meio. A obra de Cristo não vai frutificar na vossa vida. Vocês não serão um povo que, de fato, experimentarão as glórias celestiais se ou enquanto o vosso coração estiver crucificando a Cristo de novo. Enquanto vocês estiverem completamente desvinculados do plano celestial e da obra que Cristo está fazendo. Isso é uma vergonha. Vocês estão expondo o evangelho à vergonha. Vocês estão fazendo com que Cristo seja desonrado publicamente. Então, não vai frutificar nenhuma obra de Cristo enquanto vocês fazem isso. Enquanto vocês fazem isso. Ele não está, para mim, tratando da apostasia, do perder a salvação. Para mim, não é isso que o texto está tratando. Para mim, o texto começa falando sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. Assim, gente, eu não preciso, de novo, estar falando para você o que é o rudimento da doutrina de Cristo, o que é a base do evangelho. Eu não preciso mais. Os primeiros versos começam assim. Eu não vou repetir o que já falei. Aí diz assim, assim faremos se Deus permitir. Eu não vou ter que repetir. Mas eu vou dizer, está uma situação muito complicada. Vocês já provaram o dom celestial, vocês foram iluminados, mas vocês estão vivendo uma situação de vergonha pública do evangelho. Irmão, enquanto vocês estiverem fazendo isso, não rola. Irmão, o termo usado para decaíram, ou pelo menos usualmente traduzido como decaíram, é o parapesontas, que é um verbo também no particípio aoristo, que nesse contexto denota simultaneidade. Decaíram é enquanto tem decaído. Vocês desfrutaram no passado a ação pretérita, que é o... Vixe, saiu aqui do 6. A ação pretérita, que é receberam a revelação, receberam a palavra de Deus, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir. Não obstante, tem decaído. Essa a expressão. Que tradução é essa? Oi? Não, a BJ tá decaíram. Mas eu acho que o mais adequado talvez fosse tem decaído, porque é o particípio aoristo, é o parapesontas, é o verbo usado aqui. É porque é uma constatação imediata. Sim. O aoristo ele mostra isso. Às vezes é uma constatação imediata que não tem um tempo definido. Então, decair não tá certo também, não tá errado. Sim. O copo caiu da sua mão. Eu posso dizer o copo está caindo, o copo caiu. Então, essa questão é um pouco típica do grego, tá? Que pode ser usada uma tradução dessa forma e as duas não estão corretas. Sim. Então, alguém está perguntando se está correto falar aceitar Jesus. Não vejo problema, não. Mas assim, eu acho que é mais correto. É mais... Olha para mim, olha para ele, né? Quem tem condição de aceitar quem nesse jogo aqui, nesse jogo do bicho? Eu acho que eu mais fui aceito do que eu aceitei. Ou até receber Jesus, ele me aceitou na casa dele. Receber Jesus talvez seja um jeito adequado. Talvez receber. Aceitar Jesus. Se aceitar Jesus do jeito que um mendigo aceita uma esmola, faz algum sentido. Mas a expressão... Eu não gosto de dizer que está errado. Eu não gosto de dizer que está errado. Eu não acho que está errado, mas eu acho que dependendo do paradigma, né? Porque se aceitar Jesus está errado, receber Jesus também está errado. Sim. Quem é que recebe quem? Eu que sou recebido na casa dele. Mas a Bíblia fala, todos quanto receberam,
Deu-lhes o poder de serem chamados porque filhos quando de Deus. a geração Facebook, quando pensa em aceitar, pensa num gesto de poder por meio do qual eu permito que alguém entre. Lógico. E quando a gente pensa em aceitar, a gente está falando da galera lá dos pitocos, dos pobres, bem-aventurados, dos mendigos que aceitavam como quem com as mãos erguidas recebe uma esmola. Era mais ou menos assim, eu aceitar Jesus. Se Jesus é um milionário e eu sou um mendigo, eu também Perfeito. acabo aceitando Perfeito. o favor que ele me dá. Agora, Então, eu sei que você gostaria muito, Saulo, de fugir de Hebreus 6, porque é um texto que te desconforta, mas para dar uma reforçada nessa proposta de tradução, gente, eu acho muito legal, porque eu realmente nunca tinha conversado com o Saulo sobre esse texto, não sabia a ideia que ele tinha a respeito do texto, mas ele trouxe uma informação que completa a minha percepção. Eu tinha chegado, acho que ao mesmo lugar, embora não com o caminho que ele trilhou. E Matheus comentou aqui, vocês não discordam. Talvez até a gente discorde do que significaria apostasia, mas aí também a conversa para outro momento, porque para mim apostasia também não é um estado, é uma prática, é uma constância que pode ser alterada. Para mim é uma condição. Para mim é tudo inconstante nesse eterno devir. Agora, eu acho a tradução em inglês, eu até dei uma conferida, em algumas traduções em inglês, aqui a gente vai ter have fallen, em decaíram. Tem caído. Exatamente. O escritor está falando de uma prática, e uma das corroborações que eu tenho disso é o que vem a partir do versículo 9, porque ele está falando, gente, é impossível, penso eu e pensa Saulo, é impossível que quem recebeu Cristo e age assim se converta, não vai rolar. Aí ele vai dizer, mas mesmo falando isso tudo, eu estou convencido de que vocês ficarão do lado certo da salvação. Ele está colocando a esperança de que mesmo depois dele ter falado dessas coisas, ele vai dizer, porque Deus, gente, não é injusto. Deus vai observar a vossa conduta e o amor que vocês manifestam em nome dele. Vai observar o modo como vocês servem. Então, Deus está atento às reações humanas à graça preveniente dele. Deus está atento ao comportamento que cada um adotará, aquilo que ele já fez por nós. Porque ninguém decide, de repente, buscar a Cristo. A Bíblia deixa bem claro que nenhum de nós teve a ideia brilhante de se entregar a Cristo, não. Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu, ele nos nomeou, e aí, a partir de então, nós nos posicionamos. E alguns nos posicionamos para desonra, outros nos posicionamos para a honra. É assim que eu enxergo. Cristo é sempre o primeiro, Cristo é sempre o alfa, ele é sempre o início de tudo. E ele sempre nos esperará no final de tudo, como o ômega que é, seja para reconhecer as obras gloriosas que fizemos nele e, portanto, nos glorificar, seja para julgar e condenar as obras nefastas que fizemos fora dele para nos condenar definitiva e eternamente. Cristo estará sempre no início para nos oportunizar uma vida de graça e estará sempre no fim para julgar cada um conforme a obra que cada um realizou, a partir daquilo que ele fez no início. A tradução que o Bible Hub propõe to repentance since they again crucify, desde que eles estão crucificando de novo. Desde que você esteja crucificando, você não vai por isso a ideia de apostasia como condição, né? Entendi. Exato. Silas, ainda dá tempo de outro texto? A gente chegou em 10 horas e tem um texto bem difícil aqui. Melhor deixar para outra live ou você encara? Eu não sei. Se for fácil, eu encaro. A gente podia fazer uma live de textos fáceis. O que você acha? Então pronto, esse é super fácil. Esse é super fácil. É aquele assim, de Jesus pregando no inferno. Pronto. Nossa. Pelo amor de Deus. De avivamento. Deus é mais. Inferno em chamas. Jesus pregando lá. Bora pra ele, bora. 15 minutinhos é o suficiente aqui para encerrar esse texto. É o último texto que eu me propus a falar hoje. Sabia que ia demorar. O evangelho sendo pregado aos espíritos mortos. Jesus vai no inferno pregar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20. Vejam só esse texto. Me aguente mais um pouquinho aí, vamos tentar levar. Se você tem 10 minutos para falar esse texto, tá? Por favor, não exagere. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Silas, que banana é essa? Jesus pregando numa prisão, gente morta. Daqui a pouco vira... A galera vai se arrepender. Aí vira Waterworld aqui, Depois... aparece uma água. Aí do nada, viu uma arca do meio. Aquele filme Todo Poderoso 2, né? Evan Baxter. Ainda é a visão de Micaías aqui, só pra eu entender. Meio bagunçado. Silas, e aí? Irmão, Jesus foi pregar no inferno, não foi? Como foi essa vigília aí, rapaz? Eu cresci gostando de uma interpretação desse texto. Só uma coisa. Eu lembro de quando um pastor pentecostal que a gente gostava fazia vigília, ele dizia assim: hoje, até se o capeta tivesse aqui, esquecer que era capeta e ia dar glória a Deus. Da glória a Deus. Isso aconteceu naquele dia? Jesus pregou no inferno pro capeta se converter, foi isso? Eu não sei se você também já teve essa experiência. Eu que fui criado num ambiente cristão, filho de pastor, eu quando era pequeno orava pro capeta se converter, para acabar com o mal da terra. Deus ouviu sua oração? 1 Pedro 3,18, tá? Deus ouviu sua oração, não, né? Jesus pregou e o capeta não se converteu, Silas, foi isso? Então, velho. Eu não sei se essa ideia de Jesus pregando no inferno foi uma vez que eu tava pregando lá em Vista Alegre, quebrou o ventilador, e aí Jesus, como parte do seu corpo, eu era, e aí talvez aquilo fosse Jesus pregando no inferno, porque realmente estava muito quente. Mas se não foi isso, eu cresci com a vontade de que esse texto estivesse dizendo o que eu gostaria que ele dissesse. Eu cresci com muita vontade de que esse texto estivesse dizendo que Jesus, quando morreu, foi até o inferno e pregou para os que estavam presos, para os que tinham cometido, para os que morreram sem conhecer a ele e que estavam presos no inferno, e Jesus foi lá, pregou para eles e os salvou, e aí eles, depois de mortos, ouviram a pregação e se converteram, e foi todo mundo para o céu. Eu adoraria que fosse assim, porque isso explicaria várias brechas na teologia. Isso quebraria os problemas da teologia arminiana. Eu sou arminiano convicto, arminiano wesleyano convicto, e a grande brecha do arminianismo é essa figura aí das pessoas que nasceram e morreram sem jamais ter ouvido falar de Cristo. Quem não ouviu, né? Então, e o índio? Eu cresci sabendo que os índios que nunca ouviram falar de Cristo, nesse dia aí, receberam a pregação, e Cristo pregou para as almas que estavam no inferno, que já tinham morrido, que ainda iam morrer, que tinham acabado de morrer, que estavam meio moribundo. Eu cresci com essa imagem, e seria muito legal se fosse assim. É que tá morto, mas não tá, né? Tipo o Rodriguinho, não tá aqui do Bahia. Tipo isso. E você não sabe, aquele limbo, né? Que você não sabe ainda se morreu ou se foi pra Record, e por isso você nunca mais ouviu falar. Tipo isso. Fase da vida de alguns artistas. E aí, eu gostaria muito que fosse assim, mas assim, isso seria muito estranho se a gente for considerar uma série de outras afirmações categóricas que a Escritura faz. Já passaram 7 minutos. Então eu passei a ler esse texto com mais atenção, até porque tem umas personagens aqui que precisam ser enfrentadas. O que Noé está fazendo aqui? O texto está falando de Noé. E assim, o texto deixa bem claro que Noé tem um protagonismo. E aí, se a gente para ler, a gente está vendo que Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Até aqui é pura teologia da salvação. E com essa morte de Cristo, fomos conduzidos a Deus. Cristo foi morto na carne e vivificado no Espírito. Agora, a gente para um pouquinho aqui para fazer uma conexão com Noé. Porque aí, então, o que ele vai falar? Ele vai falar que houve outrora espíritos incrédulos nos dias de Noé, e Deus, em sua longanimidade, tentava contemporizar com eles. Noé construindo a arca, poucas pessoas naquela arca se salvaram, mas muitas ouviram a palavra de salvação, muitas ouviram o propósito de Deus. E aquilo que aconteceu com Noé é correspondente à experiência que a gente vive. Então eu acho, Saulo, que há uma inversão poética de frases, talvez o estilo não tão rebuscado de Pedro coloca a gente numa confusão para essa leitura. E aí, sendo bem direto, o que eu acho que Pedro está dizendo? Pedro está falando de Noé. Pedro está falando de Noé como um tipo de Cristo.
Pronto. Pedro está falando que Noé Você foi leva quem 15 pregou minutos para falar as isso, né? almas. Porque eu estou usando um argumento que quebra muita gente. Eu tinha que gerar uma expectativa. Tá todo mundo querendo saber qual é a verdade sobre esse texto. E me parece que a verdade é essa. Não, tá todo mundo dizendo, Silas tá Eu enrolando, vi aqui, vamos, mas é porque Silas. você cultiva isso das pessoas, Saulo. Você coloca as pessoas contra mim. Ó, eu vou ser bem direto. Para mim, Pedro está dizendo que Vai. Noé pregou às almas do seu tempo para revelar a elas a paciência de Cristo, para que elas vivessem aquela morte e ressurreição que o batismo significava. E que Mas isso era uma ele está representação de dizendo Cristo. que Cristo Por meio de foi Noé. quem pregou, não é não? Para mim, em espírito, por meio de Noé. Para mim, era o Espírito de Cristo pegando através de Noé. É isso que eu enxergo. E Noé, então, Noé pregou os espíritos? Não. Essa, Silas. Noé pregou enquanto eles estavam vivos. Enquanto eles estavam em carne, Noé pregou para eles. E nem todos eles se E chama salvaram. assim Só oito. espírito? Exatamente. E chama espírito? É por isso que eu estava fazendo uma construção, mas você me interrompeu. A ideia clara para mim, clara quando a gente refaz esse texto. Eu até queria pegar, Saulo, uma sugestão uma sugestão de escrita desse texto, uma reescrita desse texto, que quem propõe, eu não me lembro se é Mário Persona, ou é outra figura que... Mário Persona. É o próprio Mário Persona que propõe. Mário Persona. Eu corrigiria umas besteirinhas na escrita de Mário Persona. Mas Antes de você chegar lá, eu vou dizer como eu entendo o texto, tá bom? jogue duro. Tá. Porque eu corrigiria algumas coisinhas no texto de Mário Persona. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Sobre Jesus ter pregado no inferno, Jesus ter ido no inferno, há muita gente que escreve um livro inteiro sobre isso, que Jesus desceu, o que ele foi fazer lá, passando para parabenizar o reverendo. Obrigado, gente. Ontem foi minha ordenação pastoral. Oi. Eu já falei aqui algumas vezes, mas nem todo mundo sabia. Eu já repeti em live. Eu não era um pastor ordenado, tá? Eu não era pastor, eu fazia às vezes de pastor, fazia atos pastorais, eu era líder de jovem, líder do ministério na igreja. Mas ontem foi que eu fui finalmente ordenado como pastor na igreja de Armação, tá bom? Esclarecendo o que eu já esclareci diversas vezes. Agradeço muitíssimo por milhões de felicitações que eu recebi. Vocês são maravilhosos e foi muito bom ver esse momento com a minha igrejinha e com os amigos que estavam lá. Foi bom demais. A Inoan estava lá, tocou um violino espetacular. Ela quebra meu coração. Voltando para Noé e voltando para Pedro. O que eu entendo? Primeira coisa, esse é o único texto que sugeriria uma ida de Jesus ao inferno, uma descida de Jesus ao mundo dos mortos. Pessoas constroem livros em cima disso, doutrinas em cima disso. Primeira coisa que a gente tem que advertir é o perigo de construir uma doutrina em cima de só um texto. Não existe nenhuma outra passagem na Bíblia que sugira algo parecido de Jesus indo pregar a gente morta. Não existe pregação de Jesus para isso, tá? E há textos bíblicos diversos falando sobre a impossibilidade de se dialogar com os mortos. Exato. Cristo estaria descumprindo pelo menos uns 30 mandamentos levíticos aqui se ele fosse conversar com mortos, ainda que fosse para evangelizar. Necromancia, exatamente. Além de tudo, Hebreus vai dizer, o próprio livro de Hebreus, que a gente leu agora há pouco, vai dizer que aos homens só é dada a oportunidade de morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. O juízo de acordo com o que ele viveu em sua vida. Então, não segue-se uma outra chance, segue um juízo, pronto, de acordo com o que ele viveu. Então, é importante ter em mente isso. Construir doutrinas em cima de apenas um texto é um caminho muito fácil à heresia, tá bom? Sim. Vamos lá. Outra coisa. Quando a gente pensa assim, ele pregou os espíritos, normalmente a gente imagina pregando para fantasma. Só que pneuma, no grego, quando se refere assim a pessoas, falou com o espírito, não se refere a gente morta, tá? Não tem nenhuma passagem no Novo Testamento de a expressão pneuma se referindo a gente morta. É sempre se referindo a gente viva. Eu vou mostrar aqui algumas referências. Por exemplo, se você abrir em Hebreus 12, 22, eu abri aqui, Hebreus 12, 22, olha como ele diz aqui no texto. Mas vocês chegaram ao monte de Sião, Jerusalém celestial, cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. É esse texto meu, 12, 22? Acho que não é esse texto, não. Acho que eu não tenho uma referência errada. Deixa eu ver aqui. Qual era o texto, irmão? Hebreus 12, 22 e 23. Pronto. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus,
juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele está falando de gente viva. Hebreus 12, 22 e 23. No 23, ele usa a expressão espíritos, falando de pessoas que estavam em uma congregação, gente viva. Se a gente for olhar, por exemplo, Romanos 8, um texto muitíssimo conhecido, você vai lá, chegar no verso 16, eu vou abrir Romanos aqui, Romanos 8, 16, ele vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então, é uma percepção de gente que está viva. Não é um fantasma. Falou com o Espírito não é uma alusão fantasmagórica. É sempre uma alusão de algo falado num ambiente mais profundo do seu ser. É isso que ele usa. Deixa eu ver o comentário aqui. Tem outro texto também que fala de uma maneira um pouco mais até eloquente. A própria carta de João, no capítulo 4, se você puder abrir a carta, 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz assim, ó, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então não é um fantasma dizendo, eu confesso que... Não, é uma pessoa imbuída em um propósito. Então, sempre que a expressão pneuma é usada como designativo de um sujeito de uma frase, ela é referência a uma pessoa viva e fala dos recônditos mais profundos de um sentimento, de um espírito, de um propósito. Em resumo, mas galera, é uma pessoa viva. Para entender Hebreus, leia mais Hebreus e menos Kardec. Tipo, boa. Boa. A expressão também em prisão, normalmente se vai se referir de forma, como o texto aqui está usando alegorias, em prisão, que é prisões do pecado. Se você olhar Lucas capítulo 4, Jesus abre o texto de Isaías capítulo 61, que diz qual é o propósito dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pregoar a liberdade aos presos e a pôr em liberdade os cativos. Então, presos ali, você não vai ver em momento nenhum Jesus indo libertar um preso de verdade. Até João Batista reclama isso. Cadê que você não me libertou? Então, ele está falando de presos espirituais, presos pelo pecado. Outro texto bem interessante, quando lá em Lucas capítulo 13, a gente vai ver quando uma mulher tem uma corcunda, Jesus fala que essa mulher estava aprisionada por Satanás. Então, estava em prisão. Ele usa essa expressão. Essa mulher estava em prisão, por isso que eu curei ela. Então, prisão, normalmente, também é utilizado num conceito espiritual quando se fala do conceito da pregação. Pregou aos espíritos em prisão, está falando de pregou a pessoas vivas em prisão espiritual, ou seja, aprisionadas pelo pecado. Esse entendimento que a gente vai tendo tem que se somar a uma premissa que o próprio Pedro faz na sua carta. O que Pedro diz no capítulo 1, versos 10 e 11? 1 Pedro, verso 10, capítulo 1, verso 10. Ele diz assim, ó, foi a respeito dessa salvação que os profetas, quem são os profetas? Primeiro Testamento. Foi a respeito da salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Como é que Cristo pregou no Velho Testamento? O Espírito de Cristo estava nos profetas. Ele está dizendo claramente, ele parte dessa premissa. Os profetas, quando pregavam, era o Espírito de Cristo que pregava. Estava neles. Isso é uma chave de entendimento para esse texto. Aí, quando você entende isso, fica mais fácil absorver o que de fato ele está dizendo. Pregou os mortos. O próprio, quando a gente fala de mortos, Efésios vai dizer em capítulo 2 que Cristo nos vivificou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. O conceito de morto também é um morto nos pecados. Daí fica mais fácil você ler. Leia agora
tendo isso em mente, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pelo Espírito, ele diz, no qual, ou seja, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos aprisionados pelo pecado, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto esperava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Qual é os parênteses que eu faço? Vamos lá. No qual, no Espírito, também foi e pregou por intermédio de Noé. Lembra, os profetas tinham o Espírito de Cristo neles. Ele pregou por intermédio de Noé aos espíritos em prisão de pecados. Esses espíritos pecaminosos, essas pessoas vivas, que estavam vivas, receberam a pregação de Cristo por meio de Noé. Então, ao meu ver, esse texto não está falando absolutamente nada de Jesus no inferno, e Jesus não desceu para fazer nenhum tipo de pregação a gente que já morreu. Para mim, isso não tem nenhum fundamento e não coaduna com o restante da Bíblia. Esse texto está falando de uma salvação apresentada desde o Primeiro Testamento. Ele está dizendo que o Espírito de Cristo, ele está perene em toda a Bíblia. Estava na boca dos profetas, esteve encarnado no próprio Cristo e agora está por meio do seu Espírito latente e vibrante em toda a pregação da igreja por meio dos apóstolos. Pedro está dizendo isso. O cerne dessa carta não é criar uma teoria louca de um purgatório, de algo louco que aconteceu. Não, o texto, o foco dessa carta é dizer que a pregação de Cristo sempre esteve viva em toda a história do Evangelho, em toda a história da relação de Deus com o homem. Esteve lá na pregação dos profetas, o Espírito de Cristo estava lá, o Espírito de Cristo estava em Moisés, estava em Noé, estava em Abraão, estava em Ezequiel, estava em Daniel, Cristo sempre esteve ali. Então esse Espírito, que depois foi encarnado, agora também continua na igreja por meio da pregação apostólica. Estava em Noé, quando Noé pregou, somente 8 almas se salvaram. Então, quando ele diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão, ele está falando que, por meio de Cristo, os profetas do Velho Testamento anunciaram e pregaram o Evangelho, tendo naquela ocasião só 8 pessoas sendo salvas. E, irmão, se a gente quiser mais alguma prova de que Pedro está falando de Noé e não da morte e ressurreição de Cristo e do que ele fez entre a sexta e o domingo, é só ver aqui que no versículo 21, Pedro continua falando, versículo 20 e 21, Pedro continua falando, gente, vejam como está clara a alegoria, vejam como está clara a imagem da pregação do Evangelho, ainda que sob os signos da velha aliança. Veja como era o Evangelho, mesmo que com outros elementos. Vejam, os incrédulos do dia de Noé também eram chamados ao arrependimento enquanto Noé construía a arca. Veja que quando a arca foi construída, veio o dilúvio para lavá-la. Isso corresponde mais ou menos ao batismo que a gente vive. Pedro está deixando bem claro que o Primeiro Testamento foi carregado de sombras daquilo que Cristo gostaria de revelar, Exatamente. daquilo que como luz mostraria. A alusão direta é ao batismo, gente. E a gente vai ver outro, nessa própria carta, né, de Pedro. A pessoa que vai defender que Jesus pregou no inferno vai ter que defender que já batizou no inferno também. Pois gente. é. Seria esse o batismo com fogo? Olha aí, Sabe? olha aí. A questão é... Olha o mistério. Água quentinha, né? Uma boa vantagem aí, pelo menos. Muita gente reclama Olha do batismo só. da água gelada. Mas, o versículo 4 do capítulo 4 vai continuar falando, inclusive, de não... É outro texto que usam para embasar essa tese de que Cristo teria ido ao inferno. Versículo 6, na verdade, vai dizer: porque a boa nova foi pregada também aos mortos. Mas é só você continuar que você vai ver. A fim de que sejam julgados como os homens segundo Deus. Porque Pedro está dizendo que enquanto eles estavam vivos, eles também receberam a pregação do Evangelho. E aqui, como arminiano, eu encontro um consolo. Não era a resposta que, como criança, eu queria ter, mas é a resposta que hoje eu encontro e que faz todo sentido na Escritura. Pedro está dizendo o mesmo que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 1. Pedro está dizendo que Deus dá sempre um jeito de se revelar aos homens. Mesmo que não com as letras que você conhece, com as palavras que você conhece, na língua que você conhece, Deus dá sempre um jeito de se revelar aos homens e Deus espera dos homens uma reação à revelação que eles receberam. Noé
não teve que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para ser salvo? Porque a revelação que foi dada a Noé foi dada sob outros parâmetros, que a ele estavam acessíveis e que ele compreendeu e a que ele respondeu. E ele foi fiel à luz que Deus lhe deu. Da mesma forma, o que aconteceu com Noé, eu tenho certeza, acontece com índios em diversos lugares do mundo, acontece com povos que nunca receberam a visita de um missionário. Deus se revela a eles da forma como Deus bem quer, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 1. Deus não precisa de nenhum de nós para se revelar. Assim como ele se revelou a Noé antes que Jesus viesse, e por meio das sombras através das quais ele comunicava a sua verdade, Noé conheceu o Espírito de Cristo, e pelo Espírito de Cristo pregou a outras pessoas. Da mesma forma, Deus pregou a vivos e mortos, enquanto todos eles estavam vivos. Mesmo aqueles que morreram antes de Cristo nascer, receberam a pregação do Evangelho pelo Espírito de Cristo que atuava nos profetas, enquanto eles estavam vivos. Um salve aí pro professor e grande amigo, colega Edivandro. Te perguntaram, Saulo, qual é a sua igreja, porque disseram que você falou de maneira atrapalhada, viu? Perguntaram aqui. Minha igreja chama Igreja Batista Lírio dos Vales em Jardim Armação. A igreja, o nosso canal é Lírio Armação. Tá no YouTube, tá no Instagram. Beleza? Pode procurar Lírio Armação. Alguém perguntou aí sobre o texto de Efésios 8, que supostamente estaria... Efésios 4:8. Supostamente estaria em alusão também. Que é do cativo, cativeiro? Subiu em triunfo às alturas, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Esse texto fala da outorga de dons ministeriais de Cristo à igreja. Deus deu homens dons para a igreja. E esse texto fala simplesmente de humildade. Humildade. No versos 9 e 10, ele vai dizer o que significa que ele subiu, se não também que ele desceu às profundezas. Ou seja, aquele que subiu acima também é o mesmo que desceu. É isso que está dizendo. Descer às profundezas é morrer. Tá? Jesus se humilhou, Jesus morreu para que fosse elevado. É isso que o texto está falando. E depois ele fala dos pastores. Mas o começo do texto ele vai dizer assim, no verso 2, Efésios 4:2, ele vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Por que você vai ser humilde, paciente, suportando uns outros? Porque Jesus também fez. Vocês viram Jesus subir, Jesus ascendeu ao céu, mas às vezes vocês não lembram que Jesus também desceu. Jesus se humilhou, morreu, a pior de todas as mortes. Morte de cruz. Então, aquele que subiu também desceu, gente. É isso que está dizendo. E em seguida ele fala dos dons ministeriais, da capacidade. E é importante ele falar de humildade antes dele falar de pastoreio, porque a gente sabe que pastor é tudo arrogante mesmo e eu não gosto de nenhum pastor. Pronto. O credo apostólico gera alguma dúvida também, Saulo, às vezes, porque o credo apostólico menciona que Cristo desceu em Hades. E o que o credo apostólico diz nada mais é que ele foi ao lugar dos mortos. Ele foi sepultado. Ele morreu. Hades era um termo utilizado no lugar dos mortos. Exatamente. E isso está dentro do contexto da humildade, né? Cristo foi semeado nas regiões mais baixas da terra para de lá germinar, cumprindo a profecia que ele mesmo fez. Se o grão permanecer vivo, se o grão não se esvaziar de si, se o grão não se humilhar, ele fica sozinho. E aí você, arrogantão, que se acha que é bom demais para se relacionar, você permanece sozinho. Mas se o grão morrer, se o grão se humilhar, se o grão for humilde para servir, se o grão for às mais baixas regiões da terra, como eu irei, meu amigo, aí ele dá muita vida, ele dá muito fruto. Aí ele se faz o primeiro de muitos irmãos. Aí ele deixa de ser o filho unigênito do pai e passa a ser o primogênito. E aí ele cria para si uma imensa família que o pai terá e chamará, dizendo: vinde benditos, possuir por herança o reino que vos está preparado. Essa é a ideia. É descer para nos trazer juntos até o lugar alto, onde ele nos quer junto ao pai. Perfeito. No texto de Efésios não faria sentido nenhum. Ele está falando de dons ministeriais de humildade, do nada entrar com uma teoria louca de que Jesus resgatou gente no inferno e foi lá fazer pregações. Não tem sentido isso, gente. Não coaduna, não dialoga em nada com o texto. Óbvio, eu estou falando isso, mas eu respeito quem entende de outra forma, ainda que eles estejam errados. Brincadeira. Há muita gente que pensa de outra forma, mas eu estou dando um posicionamento que eu considero mais plausível e que mais dialoga com o contexto redacional e com todas as premissas que o próprio livro e outros livros relacionados estão estabelecendo, porque era praxe escrever isso daquela forma. E, gente, Pedro, época, tá? Que escreveu isso, ouviu Cristo dizer expressamente a ele, aos saduceus: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Tá bom, gente? Esses são os 3 textos difíceis que Silas enrolou, mas respondeu.
e eu espero que tenha ficado contente. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Deu pro gasto, conseguimos. Gente, se Espero vocês você não para outras viram a lives, viu? ordenação de Obrigado Saulo ao por tudo. vivo, vejam, viu? Eu já vi hoje, só chorei 3 vezes. Tá fogo, eu não tô conseguindo ver, não. Eu tentei ver mais cedo, passei um pouquinho mal aqui. Botei pra tocar, botei lá no Foi bem bonito. escritório, pô, a recepcionista acabou de chorar. Ela não sabe nem por que ela Oh, tá meu Deus do chorando, céu. mas ela tava chorando até agora. Enfim, tá disponível, gente, no canal da nossa Saulo, igreja, deixa eu Líder mandar um abraço para Mansão, se Tiago quiserem ver. Taton, pós-doutor em religiosidades, espiritualidades e psicologia, um Meu agnóstico que está aqui Deus, apreciando a conversa sobre se Cristo desceu ao meu Hades. Olha que Deus. bênção. Ô, querido, prazer imenso, um beijo no seu coração. Gente, ó, lembrando, amanhã tem o canal da nossa igreja tem discipulado, que é uma conversa muito legal que o Thiago sempre tem toda semana. E amanhã Silas vai estar participando, falando mais um monte de heresia. E aí, Justamente sobre o cada momento um em é que Cristo responsável. desceu às regiões mais baixas da terra. E deu os dons a Eita, todos os lasqueira, é sobre homens. isso, é? É sobre os ministérios. Eita, show de bola, show de bola. Então Valeu. assistam amanhã Thiago e Silas, vai ser bênção no canal da nossa igreja. É um programa que a gente tem discipulado, vai ser muito bom. Beijo para todo mundo, obrigado por terem ficado, obrigado pelas dúvidas que vocês mandam, elas aumentam muito o nível da live. Vai dar bênção apostólica? E a gente. Não, hoje não. Para não gastar, né? É bom. Para não gastar. Gente, obrigado por tudo, pelo carinho, pela paciência de vocês. Foi bênção. A gente tentou dar respostas. Não dá para dar respostas tão fáceis, as respostas foram objetivas, mas a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. Parece que Silas está enrolando, mas ele não está, ele só quer dar a explicação mais completa, para não ficar vomitando, tá? Obrigado. Omar Paredão estava aí, goleirão do Bahia. Espero, meu irmão, sua volta aí para a gente comer um acarajé ungido aqui na Bahia, viu? Um beijo. E vocês que estão vindo pela primeira vez, não percam nunca mais as lives, que elas são realmente muito ricas, muito descontraídas, a gente aprende junto, tá? Beijo pra vocês. E galera, manda Até no segunda direct que de vem. Saulo aí textos difíceis, viu? Quem quiser que a gente enfrente algum, Boa. manda no direct Pode dele. mandar sugestão, qualquer texto aí, pô, não entendi. Talvez a gente já tenha feito uma live sobre esse texto, ou talvez a gente faça agora pedido seu. Manda um texto, pô, esse texto nunca entendi, Joga lá. Tira ele da Bíblia, tal, pode aí que a gente tenta fazer, viu? Qualquer coisa Um inventa beijo também. pra todo mundo. Pode ser, enfim. Vocês são top e o resto é sutiã. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.